Senhoras e senhores, vamos falar do melhor jogo da Eurocopa até aqui. Alemanha 4, Portugal 2. Simplesmente uma batida que te manteve preso o tempo todo. Teve muitos ingredientes que valem a pena ser ressaltados. Teve virada, teve gol contra, teve jogadaça. Então a gente tem que abrir uma exceção e falar especificamente desse jogo porque é muito merecido. A partida simplesmente começa com Portugal fazendo 1 a 0 com o Cristiano Ronaldo, mas era um 1 a 0 bem mentiroso. Porque já naquela altura, nos primeiros 15 minutos, a Alemanha já era bem superior. A Alemanha muito intensa, começou o jogo pressionando Portugal contra a sua própria área. Muita inversão, muita jogada pela lateral, aproveitando o que viria a se tornar a ser o homem do jogo, o Robin Gosens. E Portugal sofrendo, principalmente porque o meio de campo inexistia naquela equipe nesse jogo, né? E a gente vai chegar nesses fatores mais pra frente. Mas por mais que a Alemanha estivesse pressionando, colocando Portugal contra seu próprio campo, a seleção portuguesa abriu o placar justamente num contra-ataque. O Cristiano, que tira a bola de cabeça na sua própria área, dá uma de zagueiro, sai disparada da sua própria área defensiva, a área do adversário. A jogada se desenvolveu, o Bernardo Silva lançou a bola para o Diogo Jota, que dominou e só tocou para o Cristiano na saída do Neuer, empurrar para o gol vazio e se consagrar. Mas é realmente um absurdo o Cristiano, que com 36 anos consegue fazer aquilo. O pique que ele dá, para quem assistiu o jogo, sabe do que eu estou falando. E quem não viu, eu aconselho a procurar, porque realmente o cara, ele voa, ele parece ligar um turbo e sai em disparada absurda. Mas era um 1 a 0 que não condizia com o que a gente estava vendo. A Alemanha superior no jogo e isso acabou aparecendo. Já ali na faixa dos 30 minutos, a Alemanha acaba empatando e virando o jogo. E em menos de 5 minutos a Alemanha vira o jogo, justamente com 2 jogadas que acabaram em gol contra. Uma, o Rúben Dias é quem teve a infelicidade. Na outra, o Rafael Guerreiro. Mas as duas têm um fator interessante para ser citado, que é a participação justamente do ala pelo lado esquerdo, Robin Gosens, o homem do jogo. O cara participa do primeiro gol, o Rúben Dias, ele dá o cruzamento buscando o Havertz, e o Rúben Dias, preocupado ali tentando barrar a bola, interceptar a bola, tirar ela do Havertz, né? Não deixar que o Havertz finalizasse, eu já dei exemplos demais. Ele acaba colocando contra o próprio gol, e na segunda ele participa da jogada na criação, a bola chega do outro lado, no lado direito, para o Kimmich coloca na área, o Rafael Guerreiro no desespero acaba colocando também contra a sua própria meta. E aí Portugal se perde completamente no jogo. A Alemanha continua em cima, continua dominando a partida, com muito volume de jogo, muita intensidade, um meio de campo muito bem formado, dominado e gerido pelo Kroos, muito bem acompanhado. Do seu lado ele tinha um Gundogan e os alas funcionando perfeitamente. Kimmich de um lado e o Robin Gosens do outro. Na frente a movimentação dos três, né, o Müller, o Havertz e o Gnabry, um 3-4-3 da Alemanha, muito funcional, que se defendia muito bem. Foi uma equipe muito segura na maior parte do tempo, a gente até pode especificar isso mais, e que atacava numa eficiência absurda. Chegavam 5 jogadores, às vezes 6, ao redor da área da seleção portuguesa, e isso era dificílimo para Portugal gerir, porque na lateral direita você tem um cara que não existe, que é o Nelson Semedo, com todo respeito ao lateral direito português, mas ele foi engolido no jogo. E do lado esquerdo, o Rafael Guerreiro também sofreu muito com um Kimmich que é extremamente técnico, muito habilidoso, e o Gnabry caía por ali com muita velocidade, então dava muito trabalho. No segundo tempo, a Alemanha já vencendo, chegou a abrir um 4 a 1. Terceiro gol de Kai Havertz, mais uma jogada do Robin Gosens, ele dá assistência para o Havertz, e ali já era uma partida excelente do Gosens, né? Participando dos 3 gols da sua equipe, e como se não bastasse, ele faz o quarto. Jogada do Kimmich pelo lado direito, e mais uma vez a gente percebe a inversão de bola da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Nesse momento o Kimmich cruza e o Gosens aparece sozinho na área, o que foi muito uma característica, né? O Gosens, mesmo que ele tenha o mérito absurdo dele de ter feito uma partida muito eficiente, muito bem planejada ofensivamente, que ele executou tudo muito bem, ele encontrava muita facilidade porque o Nelson Semedo não conseguia acompanhar ele. E sempre estava mal posicionado, marcando errado. E nessa jogada do gol foi mais um desses exemplos. O Gosens aparece livre, praticamente na pequena área portuguesa, e só escora de cabeça para fazer 4 a 1. Sai com 15 minutos do segundo tempo o Gosens aplaudido. Obviamente, muito merecimento, mas eu ainda fico na dúvida por que ele saiu. Será por ser poupado, para ser poupado, né? Uma questão física, mas ele não apresentava sentir nada. Então fica essa questão, mas
merecidíssimo, sair aplaudido pela Allianz Arena em êxtase, um 4-1 que já era muito grande para a Alemanha, que vinha de uma derrota na primeira rodada, então precisava de uma vitória até para se sentir com o mínimo conforto para essa última, para ir com esperança. Então era um resultado excelente para o time alemão, que viria a sofrer um gol, né, o Diogo Jota, numa jogada de bola aérea. O Cristiano acaba pegando no lado direito, cruzando essa bola e encontra o Diogo Jota na área para finalizar para gol. Um Cristiano que fez um gol e deu uma assistência. Uma partida individualmente muito boa do Cristiano, mas obviamente o time de Portugal não acompanhou. E aí a gente tem alguns pontos para citar, né? O 4-2 decretado, e tem uma diferençazinha que acontece depois disso, mas que durante todo esse tempo não tinha sido mostrado, né? Que é o Fernando Santos insistindo novamente em William Carvalho e Danilo Pereira. Isso matou o time português mais uma vez. Eu já tinha falado isso na primeira partida contra a Hungria, e é difícil entender porque ele insiste com dois volantes que têm características extremamente defensivas, que são muito físicos, muito fortes, altos, mas eles não têm a capacidade inventiva que um meio de campo precisa, e eles se perderam completamente em campo. Já era visível que não tinha dado certo no primeiro tempo, e aí ele tá perdendo por 2-1 e não mexe em nada no time. Ele chegou a fazer uma alteração, na verdade. Ele coloca o Renato Sanches em campo, mas no lugar do Bernardo Silva, que era um homem de criação, que tinha dado um certo resultado, né? Na jogada do gol ele participa decisivamente na criação que resultou o gol, né? E ele acaba tirando o Renato Sanches por uma preocupação de fechar o lado do Gosens para ajudar o Nelson Semedo na marcação, o que faria o mínimo sentido, porque realmente o Nelson Semedo já estava sendo engolido, mas não deu resultado. O Renato Sanches não conseguiu acompanhar também, o lado continuou muito exposto, tanto que o Gosens ainda daria uma assistência e faria um gol. E além disso, ele tira um meia criador e coloca um Renato Sanches que poderia vir na vaga de um desses volantes que ele prezou quase o jogo inteiro e que não davam resultado nenhum, porque Portugal, se o objetivo era marcar bem, eles não conseguiam. Já no primeiro tempo eles tiveram muita dificuldade. A Alemanha controlando muito bem as ações, o Kroos desfilando em campo, conseguindo fazer o seu jogo, e a Alemanha, que utilizava muito as pontas, o meio de campo ficava meio que reduzido à área dele, e nas pontas os laterais destruídos, de um lado o Rafael Guerreiro, do outro principalmente o Nelson Semedo, que fez uma partida desprezível. Então não deu certo em nenhum momento. E aí ele insiste, volta para o segundo tempo com isso, continua Portugal sem meio campo nenhum, sem criação, e a Alemanha do outro lado com o meio de campo contando com Kroos e um Gundogan fazendo muito bem a função dele também, o Kroos dominando as ações, realmente o dono daquele meio campo, e aí Kimmich na direita, Gosens na esquerda, fazendo o que provavelmente vai partir da carreira do Gosens. No final, depois para o 4-2, o Fernando Santos finalmente decide mudar no jogo, mais uma vez ele mudando tardiamente, mas não seria como a Hungria, que ele acabou fazendo 3 gols, né? Ele coloca o Rafa Silva em campo, Portugal ganha mais mobilidade, ganha mais criação, e é até interessante a gente citar que o esquema do Fernando Santos, ele mata completamente o Bruno Fernandes, porque ele recua muito o Bruno Fernandes num 4-3-3, que coloca o Danilo, o William e o Bruno Fernandes no meio, e que chegou até em momentos da partida em se executar um 4-1-4-1, justamente por um medo que ele tinha da seleção alemã, que ele chegou a dizer que não tinha na entrevista, e era completamente diferente do que a gente viu em campo, porque era Portugal retraído, recuado, o Bruno Fernandes numa linha de 4 muito atrás, e o William Carvalho fazendo esse primeiro homem aqui entre o meio e a defesa, mas matando o Bruno Fernandes, que era um dos homens que poderia ajudar na criação. Ele não tinha como, ele estava muito preso para marcar, e quando ele saía, muito pouco eficiente também, não conseguiu achar espaços, muito bem marcado, campo reduzido para ele. Então, péssima gestão do Fernando Santos. Do outro lado, o Love, mostrando que o trabalho dele ainda tinha frutos a serem entregues, por mais que ele já venha a ter decretado que vai sair, né? A Alemanha já demitiu ele, mas mostrando um último lampejo que vai muito para conta da chegada do Robin Gosens à seleção. Um nome que a gente tem que guardar, porque certeza que a gente vai ouvir aí no mercado de transferências, com certeza. Um Gosens que já vem de 2 temporadas muito fortes na Atalanta, que ele tinha essa característica de chegar muito bem à frente, agora fazendo uma atuação como essa na Eurocopa, mantendo minimamente um nível que não precisa nem estar perto desse, porque ele participou diretamente de 4 gols, mas mantendo um nível ali de participação ofensiva que ele geralmente mantém. Com certeza a gente vai ouvir muito time grande interessado no Gosens, que joga na Atalanta do Gasperini, né? Então fiquemos atentos a isso, e claro, para acompanhar
a Eurocopa até o final. Não esquece de se inscrever aqui no canal, que vai ter vídeo amanhã, inclusive, sobre a rodada no geral. A gente acompanha a rodada até a final e, claro, os principais jogos a gente pode abrir uma exceção aqui e ali para falar especificamente deles. Valeu por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, não esquece de curtir, como eu falei, se inscrever e, claro, compartilhar para o seu grupo do futebol, para o grupo da família, quem sabe, para os seus amigos que gostam do futebol europeu e futebol em geral, que a gente está sempre falando por aqui para deixar vocês por dentro de tudo e eu fazendo essa função que eu gosto de falar com uma câmera. É isso. Valeu, tchau.